Histórias assombradas. O desdobramento da avó Chica. Fiquei curiosa com esse título? Vamos ver. Oi, Ana, Matheus e assombrados. Espero que estejam bem. Meu nome é Fulana e vou contextualizar primeiro aqui e então eu conto a parte que sempre me deixou intrigada. Ok. Minha mãe mudou-se para São Paulo, os nomes já estão todos trocados, tá? Minha mãe mudou-se para São Paulo no final da década de 50 com a sua família. O bairro ficava na Zona Leste e a rua que eles moravam tinha poucas casas e, como era comum naquela época, os vizinhos se ajudavam bastante e acabavam virando mais do que amigos. Virava, assim, família mesmo. A Dona Chica morava a 2 casas da minha mãe. Para vocês terem uma ideia, ela já era idosa nessa época. Para vocês terem uma ideia, ela já era idosa nessa época. E a minha mãe só tinha 10 anos. Dona Chica era descendente de negro e índio da região do interior da Bahia. Era pequena e magra, mas vigorosa. Ela era boa de papo, despachada para contar causos. E como tinha casos bons para contar! Alegre e muito boa. Quando minha mãe era criança, ela já era benzedeira e, através dos anos, mais e mais pessoas sempre iam na sua casa para benzer-se, desde um simples quebranto até mesmo tentando obter a cura para situações bem mais complexas. E quantas vezes as pessoas voltavam agradecidas por terem sido auxiliadas por seus benzimentos. Quando minha mãe se casou, ela e meu pai conseguiram comprar uma casa quase em frente à casa da minha avó materna e divisa de muro com a minha tia, irmã da minha mãe. Era muito comum os filhos casarem e tentarem ficar o mais próximo possível dos pais. Minha mãe sempre teve um vínculo muito forte e afetivo com ela, e isso cresceu com o tempo e se estendeu para nós, os filhos. Só para ver como era forte a conexão, minha mãe teve um parto difícil do primeiro filho, no caso eu. E além do meu pai e dessa minha tia de muro, quem estava no hospital era a Dona Chica, e não minha avó de verdade. Ela ficou o tempo todo ali rezando, pois a criança poderia morrer por complicações do tempo. Não me pergunte o porquê que a cesárea não foi opção, e sim fórceps. Tenho marca na cabeça até hoje. É porque eu acho, não sei, chega uma hora que não dá. Insiste tanto no parto normal, poderia já ter optado pela cesárea antes, entendeu? Mas aí chega num ponto que a criança não vai nem para frente nem para trás. Não sei como funciona. Não sei se dá para parar a criança quando ela coroa já e não vai nem para frente nem para trás. Eles colocam o fórceps lá. Poderia ser evitado com uma cesárea também, né? Mas vamos lá. Enfim, lá em casa nós crescemos frequentando a casa da Dona Chica, que para nós era a avó Chica. Se a gente tinha um arranhão, já pedíamos: mãe, leva na avó para benzer. Qualquer coisa era desculpa para ir na avó. Era muito frequente, às sextas-feiras, depois que meu pai chegava do trabalho, irmos na avó para bater papo. A noite ia longe, fora as festas juninas que ela organizava na rua e as festas de Cosme e Damião. Todos na rua iam, e era uma delícia. A avó Chica tinha uma filha. Só restaram 2 filhos de 19 que ela tinha. E estava morando no mesmo quintal. E a filha dela, morava no mesmo quintal. Vou chamá-la de Lia. E ela vivia com seu marido Alberto. Eles eram muito alegres também. E a gente se divertia muito com as longas conversas. Seu Alberto parecia aquele ator do filme A Espera de um Milagre. Ele era um pouco mais baixo que o ator, mas era um homem grande, corpulento. Em meados do ano de 84, 85, o seu Alberto faleceu de um ataque cardíaco fulminante.
E quem ajudou em várias providências da preparação do velório foram os meus pais. Até ajudar na troca de roupa no necrotério, minha mãe ajudava quando alguém falecia. Até ajudar na troca de roupa no necrotério, minha mãe ajudava quando alguém falecia. Eu acho que nos dias atuais não tem mais isso, né? O corpo é preparado pela funerária, mas eu lembro de vários casos na minha família que a minha mãe fez esse trabalho. Ela não costuma ter medo, ela respeita e é muito sensível, principalmente com sonhos premonitórios. Mas diz que precisamos ter medo de gente viva e que pessoas boas nessa vida e que só queriam o nosso bem, elas não vêm fazer o mal. Elas não voltam, para fazer o mal, entendeu? Eu não compartilho dessa coragem, ela diz aqui. Bem, a dona Chica se dava muito bem com o genro. Entretanto, ela não costumava ir a cemitérios. Segundo a minha mãe, ela não se sentia muito bem nesse tipo de lugar. Acredito que por causa da mediunidade e do trabalho de benzimento que ela fazia. Ela tinha seus motivos. Talvez pudesse atrair vibrações que ela demorasse para se estabilizar novamente, não sei. O fato é que ela não foi ao velório. Eu contava com cerca de 9 anos e estava do lado da minha mãe. As pessoas faziam as orações e todos nós rezávamos por ele. De repente, minha mãe aperta o meu braço e começa a chorar descontroladamente. E começou a esfregar as mãos nos braços, toda arrepiada, como se tivesse muito frio, o que não era o caso. Eu não estava entendendo muito bem até que ela me falou: "A avó Chica está aqui." Eu olhei, mas eu não via a minha avó. Só quem via era a minha mãe. Ninguém mais viu. Ana, segundo a minha mãe, ela ficou ali durante as últimas orações e se despediu do genro e desapareceu lentamente. Não foi um relance, como acontece muitas vezes. Foi demorado. Minha mãe chegou a perguntar para algumas pessoas se a minha avó tinha resolvido vir ao enterro. A dona Lia negou. Minha mãe ficou em casa e tem gente que ficou lá com ela, ela disse. Depois de alguns dias, minha mãe perguntou para a avó Chica sobre o ocorrido e ela só disse que às vezes era permitido para algumas pessoas estarem em mais de um lugar ao mesmo tempo. E não parecia estar espantada com a pergunta, não, e nem com essa história. Minha avó morreu com 105 anos pelo registro de nascimento. Mas poderia contar mais uns 4 ou 5 anos, viu? Pois ela dizia já ter sido registrada grandinha, porque se lembrava do dia que o pai dela levou vários filhos para serem registrados. E isso acontecia mesmo. Eles esperavam nascer tudo. Aí levava tudo de uma vez. Aí esperava, com certeza nós vamos ter mais filho. Aí esperava assim. Minha mãe mesma, às vezes falava, será que eu fui registrada no dia certo? Será que eu não nasci no dia no seu? E a minha avó, assim, não me engano, falou de alguma confusão na hora do registro. Eu falei, gente, será que eu era para ser você e você é eu? Será que eu faço aniversário? Ela com a irmã dela. Mas era assim, às vezes deixava para ir tudo junto. Quando já tinha uns 4, 5 anos e já umas 3, 4 crianças, aí registrava tudo junto. Mas aí lembrava, fala, esse aqui nasceu dia tal, do ano tal. Não lembrava? Registrava o dia no dia do registro? Não sei, gente. Mas eu lembro que minha avó, minha mãe fala isso mesmo. Naquela época. Enfim, então, talvez ela tivesse até mais do que 105 anos. Quase 110 anos. Gente do céu, olha só. Eu não sei se o ocorrido pode ser classificado como aparecimento, desdobramento, eu não sei. Não acho que é caso de doppelganger. Nos últimos anos, estava vendo algo sobre o Chico Xavier e tem alguns episódios relatados que ele tinha bicorporiedade. Depois de comparar os ocorridos, eu acho que foi esse o caso. Eu não sei, o que acham? Ela foi uma pessoa maravilhosa para nós e sempre nos lembramos dela e de sua família.
A conexão sempre foi tão forte que ela e o seu Alberto me avisaram em sonho, 15 anos mais tarde, sobre a morte da minha bebê. Mas é uma outra história. Espero que eles estejam com Deus. Essa foi a história, espero que gostem. Agora é só para mim, dá licença. Ai, que legal. Então, algumas pessoas... Agora, me digam, Santo Antônio é que teve... Ele tinha... como que é o nome? Bilocação. Bilocação. Padre Pio. O Padre Pio teve um caso de bilocação. É isso? Foi Santo Antônio? Santo Antônio. Santo Antônio que era advogado? Olha lá, vamos ver aqui, ó. 5 santos que tinham o dom da bilocação, tá vendo? Então, quem que bilocou aqui, ó? Cadê, gente? Eu vou ter que ficar passando aqui. O Padre Pio teve coisa de bilocação. São Martinho de Porres, é isso? João Bosco. Santo Antônio mesmo. Ele conseguia estar em 2 diferentes igrejas ao mesmo tempo. E elas estavam a quilômetros de distância. São Francisco Xavier, não o Chico, mas São Francisco Xavier, eu não conheço. Olha que diz que as viagens missionárias dele foram auxiliadas pelo dom de bilocação. Ele pregava em vários lugares ao mesmo tempo. Alguns casos aqui, tá? Assim, rapidamente vendo. Então, existem alguns casos... assim, conhecidos, digamos, de bilocação. E por que não nos dias de hoje, né? Porque tem esses antigos aí, e por que não nos dias de hoje? Você viu o que ela disse? Ela só respondeu calmamente que a algumas pessoas é dado o dom ou o benefício de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Como faz isso, gente? Acho que só algumas pessoas são dignas disso, porque pelo que a gente tá vendo ali, as bilocações eram de pessoas boas, santas, digamos assim, né? Como era o caso dela, benzedeira, né? Ali. Bem interessante. Se alguém aí conhece algum caso moderno, digamos assim, do nosso século de bilocação, manda o relato pra gente. Deixe os seus comentários, as suas opiniões, sempre com respeito. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.